Nenhum inferno é maior do que o amor de Deus. Eu às vezes converso com as pessoas a respeito desse amor e de vez em quando elas me mostram essa imagem. O lugar de fogo onde as pessoas se queimam eternamente, carne viva sendo queimada, ossos e caveiras. Essa é a imagem que as pessoas têm do inferno. Eu confesso que quando eu vejo uma imagem como essa, em que pessoas estão pegando fogo no inferno e que Deus, ali na imagem você vê a figura de Jesus, né, sorrindo, gargalhando para as pessoas que estão ali sofrendo, eu pessoalmente vejo que esse Jesus se parece muito com o diabo do que realmente com Deus. Porque, sinceramente, se Deus é amor, então o inferno não existe. Pelo menos esse inferno que aparece nessa imagem, dessa forma, um lugar literal onde pessoas estão realmente pegando fogo, um local mesmo de dor e sofrimentos físicos. Se Deus é amor, tal coisa não existe. De maneira que um Deus que crie um local desse, físico mesmo, um local literal desse para as pessoas queimarem e sofrerem, se parece muito mais com o diabo do que realmente com Deus, se é verdade que Deus é amor. E eu, na verdade, tenho para mim que nem mesmo o diabo consegue chegar a tanta malvadeza, tanta perversidade como a que nós, na nossa imaginação, chegou. Porque a criatividade humana, ela é diabólica mesmo. E eu tenho para mim que até mesmo o diabo se surpreendeu, ficou espantado com a criatividade humana quando ele cogitou essa possibilidade de um local físico, literal mesmo, um inferno literal em que pessoas estejam ali queimando. Porque nem mesmo os déspotas mais perversos que já passaram pela história, como Hitler, Nero, Calígula, foram imperadores extremamente perversos, nem eles mesmos cogitaram pegar os seus inimigos e colocar eles debaixo de um sofrimento eterno, sem nunca ter fim. Quer dizer, os próprios homens maus da terra não chegaram a tanto na sua perversidade, mas os cristãos acham que Deus, que é amor, é capaz de uma ferocidade tal como essa. É bem verdade que Jesus falou muito sobre o inferno, mas Jesus, quando falava sobre o inferno, ele se referia a um lugar interior onde as pessoas sofriam as suas angústias, os seus medos, os seus pânicos, os seus ódios, as suas mágoas, e é um lugar interior em que a pessoa está em eterno sofrimento, em eterna angústia, e essa angústia nunca passa, e ela só se intensifica, e ela só aumenta, cresce dentro da pessoa, e é como se a pessoa estivesse queimando e nunca deixasse de pegar fogo por dentro. E sinceramente, por que seria diferente? Se tudo o que Jesus falava, ele falava a respeito de coisas que aconteciam no interior do ser humano, coisas que aconteciam no coração do homem. Jesus nunca falava de coisas externas. No dia, por exemplo, quando vieram falar com ele e perguntá-lo a respeito se deveria lavar as mãos antes de comer para santificar o corpo antes de receber o alimento, Jesus respondeu muito claramente, dizendo que o que contamina o coração do homem não é o que está de fora, mas é aquilo que está dentro do seu coração. O que contamina o homem não é aquilo que entra dentro dele, mas é aquilo que sai do seu coração, como malícia, como maldade, como ódio, como vingança, como inveja, tudo acontecendo dentro do coração do homem. Jesus também falava que ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode chegar e tocar o reino de Deus, ninguém pode dizer ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus não é físico, o reino de Deus não é um local. Jesus dizia que o reino de Deus está sempre dentro de vós. Se vocês não experimentarem o reino de Deus como paz, como alegria, como desejo de amor, de bem, de justiça pelo próximo, vocês não experimentarão o reino dos céus de nenhuma outra maneira. Se o reino de Deus não entrar dentro do coração de vocês, não existe nenhum lugar para que vocês possam entrar dentro dele. O reino de Deus acontece sempre no interior do coração humano. Por que então seria diferente em relação ao inferno? Se tudo que Jesus tratava, ele tratava era das coisas interiores do coração, e se tudo que ele falava por analogia, se referindo a coisas que aconteciam na dimensão do espírito, na dimensão dos ambientes, dos não lugares, por que o inferno seria diferente?
O inferno também nada mais é do que um local interior onde as pessoas experimentam o seu sofrimento, o seu ódio, a sua renúncia em relação ao bem. É uma dimensão à semelhança do reino de Deus, que acontece dentro do coração do homem. O inferno também acontece dentro do coração do homem. As pessoas ficam apavoradas com essa possibilidade, esse lugar de tormento após a morte, em que elas vão cair num local físico mesmo, literal, onde elas vão ficar ali sofrendo. E nesse medo, nesse pavor, elas se enchem de inferno dentro do coração delas. Por causa desse medo, por causa dessa desconfiança em relação a Deus, elas se afastam de Deus, ficam isoladas do amor de Deus, da percepção de que são acolhidas pelo bem de Deus, e assim vão se enchendo de inferno. O inferno começa a entrar dentro delas mesmo. Na verdade, praticamente a maioria de todos nós já está vivendo no inferno, já vive nesse ambiente de angústias e de terror, de pânico, de medo em relação à morte, medo em relação à eternidade. E o nosso chamado, que Deus chama a nós, é para que nós saiamos do inferno. Nós precisamos agora lutar todos os dias para sair do inferno, porque a maioria de nós já está dentro, já está experimentando toda essa angústia, todo esse pânico, todo esse pavor, hoje, agora, nesse exato momento. E Deus nos chama para sairmos todos os dias desse inferno e começarmos a entrar todos os dias no reino da sua luz, no reino do seu amor, que tem a ver com a confiança, que tem a ver com aquela entrega descansada no bem do Pai, que é nosso Pai, que é nosso cuidador, que é o Pai bondoso e que cuida das nossas almas, cuida do nosso espírito, cuida do nosso destino. E Ele tem todo o desejo de nos ver bem, nos ver crescendo, nos ver nos tornando cada vez seres melhores. E como é que eu vou confiar nesse Deus, nesse Pai, se quando eu o imagino, eu só vejo esse Deus, que se eu der um escorregão, Ele pode me mandar para um caldeirão de fogo, onde eu vou ficar queimando eternamente, carne viva sendo queimada eternamente. Não existe esse lugar em Deus, porque Deus é amor e a sua misericórdia triunfa sempre sobre o juízo. E nem mesmo as pessoas mais más, mais perversas, nem mesmo Lúcifer vai ter esse destino tão perverso, tão fatal, como nós, no meio cristão, acabamos interpretando tudo aquilo que Jesus disse. Porque eu lhes digo que as pessoas que são irremediavelmente más e perversas, elas serão extintas por causa da misericórdia de Deus, porque se não fosse por causa dessa misericórdia, elas viveriam eternamente em estado infernoso nos seus corações, remoendo seus ódios, suas malvadezas, suas perversidades para sempre. E em Deus não existe esse lugar de eterno sofrimento. Essas pessoas que são irremediavelmente incuráveis, elas serão extintas no lago de fogo. Porque eu lhes digo que o lago de fogo não é um lugar de eterno sofrimento. O lago de fogo é um lugar de extinção do sofrimento, onde as pessoas que são infernosas por dentro, elas serão extinguidas para que cesse toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. Entenda que Deus não é esse ser macabro que cria lugares de eterno sofrimento para as criaturas que Ele mesmo criou. Entenda isso e descanse no amor de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.